A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos de Deus estejam junto conosco mais esse dia, para nós chegarmos diante da presença de Deus, cumprirmos o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Pela graça e amor de Deus, todo dia nós lemos um capítulo, estudamos a palavra de Deus e meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos deixado. Hoje, com a ajuda e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 21. E nesse capítulo tem bastante assunto, muito ensinamento, então vamos com calma. O primeiro subtítulo, o título desse capítulo fala sobre a expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Então vamos fazer a leitura para que a gente entenda o que aconteceu aqui. Quando na terra que te der o Senhor o teu Deus para possuí-la se achar algum morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço até a cidade que tiverem ao redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado o jugo. E os anciões daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. E todo ancião da mesma cidade, mais achegado ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Está bem clara a leitura, né? Achou um corpo, a pessoa está morta, ninguém viu quem foi o assassino, fazem a contagem para ver qual que é a cidade mais próxima daquele corpo, os anciões vão degolar um bezerro, aquele sangue eles vão colocar a mão para dizer: olha, desse sangue nós não temos o pecado, né? O Senhor sabe disso e estamos isentos desta alma, né? Do pecado da morte dessa alma. Segundo subtítulo, acerca da mulher prisioneira. Quem que é essa mulher prisioneira? No capítulo passado, nós estudamos sobre a peleja, né? Quando os filhos de Israel vão à guerra e se tinham outras cidades e tomam aquele povo, né? Matam os homens à espada, as crianças, as mulheres, eles trazem como prisioneiros. Se um israelita se agradou de uma dessas mulheres que é prisioneira dele, então ele tem uma cerimônia que ele tem que cumprir. Diz assim: então atrarás a tua casa, ele vai pegar essa prisioneira que ele gostou dela, vai levar para a casa dele. Na casa dele, vai raspar a cabeça dela e vai cortar as unhas dessa mulher. Vai despir o vestido dela, que ela veio, né, da cidade dela, e vai colocar a roupa deles, né? Então ela vai tirar tudo que pertence ao povo dela e vai passar a se vestir como a família do marido. E assentará na tua casa e chorará o seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Porque essa mulher é prisioneira, o que se entende? Perdeu o pai, talvez tenha perdido até o marido, um noivo. Então esse homem tem que dar para ela um mês de luto para que ela possa chorar o que aconteceu com ela, né? Que agora ela é uma prisioneira. Ela saiu da cidade, perdeu a família, perdeu a casa, perdeu tudo, raspou a cabeça, cortou as unhas, tirou até a roupa dela. Ela não tem mais identidade, essa mulher, né? Então ele vai deixar ela de luto durante um mês. Somente depois entrarás a ela vai estar conhecendo essa mulher, tendo relações sexuais com ela, né? E tu serás o marido e ela a tua mulher. Aí no verso 14 diz assim: e será que, se não te contentares dela, a deixará ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, pois a tem humilhado. Aqui a palavra humilhado, quer dizer, ele já dormiu com essa mulher, ele teve relações com essa mulher, então ele já esteve com ela, ele já conheceu, ele não pode mais vendê-la, né?
como se ela fosse uma mercadoria. Esse capítulo, ele vai estar falando de honra, né? Porque nós vimos primeiro aquele corpo que morre, ninguém sabe quem matou e o Senhor manda fazer expiação por essa alma. Então nós estamos estudando sobre honrar. No segundo subtítulo da mulher prisioneira, ele tem que honrar essa mulher, dar o tempo de luto dela. E depois, se ele dormiu, tornou ela mulher dele, mas ele não gostou, ele tem que ficar. Ela vai ser uma mulher livre, ele não precisa mais ter relações com ela, mas ele tem que cuidar dela. Ele não pode simplesmente jogar essa mulher ao léu. Depois vamos ler a respeito do primogênito. Então aqui vai dizer assim, olha, quando o homem tiver 2 mulheres, o Senhor não concorda com isso, nós vamos estudar mais a respeito disso. Não é da vontade de Deus que um homem tenha 2 mulheres, mas nessa época esses homens tinham. Uma que ama e a outra que aborrece. A que ama e a que aborrece deram para ele filho. Mas o primogênito, aquele que abriu a madre, é o que aborrece. Aqui a palavra aborrece é aquele que ele não ama tanto. Ele tem 2 mulheres, mas ele se agrada mais por uma. Lembra de Jacó? Ele amava mais Raquel do que Leia. O coração dele pertencia a Raquel. Então ela era a mulher amada. Mas quem abriu a madre? Leia. E é o mesmo caso aqui. Mas aqui diz o seguinte, que se o primogênito for daquela mulher que ele não ama tanto assim, né, que o aborrece, no momento da divisão da herança, esse primogênito é o que tem mais direito, porque ele é o filho primogênito. Diz assim, mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando dobrada porção de tudo quanto tiver. Porquanto aquele é o princípio da tua força, o direito da primogenitura é dele. Independente se o pai gosta ou não mais da mãe, o filho continua tendo todos os direitos. E ele vai receber a parte dele dobrada. Glórias a Deus. Mais uma vez, Deus está honrando. Porque se fosse pela lei do homem, talvez este homem que tem 2 mulheres ia falar, olha, quem nasceu primeiro foi fulano, mas eu gosto mais desse aqui. Vou deixar para esse que o meu coração gosta mais desse. Não é assim? Mas não é o que o Senhor está ensinando para a gente. O Senhor está dizendo aqui que o certo deve ser reconhecido. Honrar a verdade. E também vamos estudar a partir do verso 18 acerca dos filhos desobedientes. Oh glória! Se o que está escrito aqui na Bíblia acontecesse nos dias de hoje, irmãos, os filhos iam temer um pouco mais os seus pais. Então vamos fazer a leitura. Diz assim, quando alguém tiver um filho contumaz é aquela pessoa que não faz nada e ainda traz problemas, e rebelde, que não obedece à voz do teu pai e à voz da tua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvido. Então seu pai e a sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciões da cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões da cidade, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Irmãos, já pensaram? Eu acho que ia ter muito filho rebelde repensando. Primeiro, porque os 10 mandamentos, os primeiros 4 desrespeitam a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer ao Senhor. Os 4 primeiros mandamentos respeitam a Deus. Os 6 mandamentos seguintes pertencem ao homem, mas o primeiro deles diz, honrarás a tua mãe e o teu pai. E aqui o Senhor diz, o filho que não obedecer, que não honrar mãe, que não honrar pai, vai morrer e vai ser eliminado, diz, para tirar o mal do meio de ti, porque esse filho que aborrece é o mal. Já pensaram se passa a espada, apedreja esses filhos? Eu acho que tem muito filho bonzinho, muito filho rebelde que ia repensar a rebeldia. E por fim, no último subtítulo vai falar sobre
Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Quando também em algum houver pecado digno de juízo de morte e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Irmãos, aqui fala a palavra maldito. Esses homens eram pregados no madeiro, mas o Senhor está falando sobre honra. Esses homens, mesmo sendo pecadores, eles antes do pôr do sol deveriam ser tirados do madeiro quando já mortos e enterrados, dando para eles um enterro digno. Mas aqui alguns estudiosos falam que também remete a Jesus Cristo, porque também Jesus Cristo morreu, crucificado, pendurado no madeiro. E essa maldição que aqui fala que é maldito, essa maldição, ela termina com a morte de Jesus Cristo, porque Cristo Jesus, ele morreu para pagar o nosso pecado. O sangue verteu para nos purificar. Então, essa maldição, ela termina no livro de Gálatas. Nós vamos estudar isso, falando que Cristo Jesus veio não só para pagar nossos pecados, mas para acabar com toda esta maldição. E aqui o Senhor dá uma morte, morreu, mas dá um enterro honroso para aquele pecador. Até o pecador, Deus cuida. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo Deus é muito bom conosco. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado e por todo o carinho que o Senhor tem tido por nós. Glórias a Ti, Senhor, nosso querido e nosso amado Deus. Muito obrigada, Senhor, por toda a misericórdia que tens por nós. Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por todo o livramento que tem posto em nossa vida. Obrigada, Pai, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por tudo que fazes por nós, mesmo nós sendo pecadores, sendo errantes, mesmo nós não conseguindo, Senhor, nos desviar sempre do mal. O Senhor olha por nós e nos vigia, nos guarda e nos aceita, Senhor. Pai, te pedimos, não largue a nossa destra, nos segure, nos firme, Pai, na Tua palavra. Queremos andar em retidão contigo. Senhor, Tu bem conheces a nossa necessidade, conhece o nosso coração. Te pedimos que venha ao encontro de cada um de nossos irmãos, que o Senhor possa cumprir o desejo do coração quando for bom aos Teus olhos. Pai, tudo que Te pedimos e Te agradecemos é por nome, honra e mérito Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Muito, muito obrigada pela tua companhia. Deus te abençoe grandemente e te abra as portas de todos os teus desejos, que o Senhor possa cumprir os teus sonhos e te abençoar grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.